Eu já falei algumas vezes, como é comum, tu vê, eu acho bacana as perguntas que a galera faz. Só que se tu está interessado no vestibular, isso fode com a tua aula. Tá beleza? Isso fode com a tua aula. Você está querendo o vestibular, devanear nesse momento não é legal. Seria legal na assistência, devanear na saída para os recreios, ficar devaneando. Aí é legal, certo? Isso aqui é bonito já, ó. O cara deu uma aula sobre isso, pediu para fazer esse exercício e a pessoa começa na outra aula. Professor, esse exercício eu não consegui fazer. Faz todo sentido. E se tu não fez esse exercício, estás na merda do vestibular. Estás errado. É uma vergonha para os teus pais, estás gastando dinheiro deles, não estás fazendo o mínimo. Se tu não fez esse que eu te pedi, estás errado. Aí eu lavo as minhas mãos. Vai dar merda e eu não posso te salvar. Agora, a pessoa fez e pediu, cara. Tá na luz. Que bola. Página 65, exercício 36 da UFSC. Uma esfera condutora 1 de raio R1, essa esfera aqui tem um raio R1 também. Está eletricamente carregada com uma carga Q1 e apresenta um potencial elétrico V1. Beleza. A esfera condutora 1 é ligada por meio de um fio condutor de dimensões desprezíveis a uma esfera condutora 2. Estava a esfera 2 ali, pegou o fiozinho e conectou uma com a outra. Vamos lá? A esfera condutora 2 de raio R2, claro, ela tem um raio R2, e descarregada Q2 igual a 0, V2 igual a 0. Após atingirem o equilíbrio eletrostático, a esfera 1 adquire carga Q1' e potencial V1'. Parece aula, cara. Incrível. Q1', V1'. E a esfera 2 adquire carga Q2' e V2'. Claro, vai mudar, né? Vai haver transferência de carga elétrica, elas vão ter novas cargas e novo potencial. Considerando a situação descrita, assinale as proposições corretas. E lá estão as proposições. Deixa eu ver se eu não cometi nenhuma bobeira nas proposições. Não, bem bonito. Muitíssimo obrigado. Show de bola. Na aula, o que a gente viu na aula sobre isso? Para deduzir uma fórmula que pudesse ser aplicada nessa situação, eu te lembrei que carga elétrica se começa com termina com serva. Muito bem! Carga elétrica se conserva. Muito bem, foi isso que eu falei na outra aula. E não é nada absurdo, a gente falou, né, que cargas elétricas não podem brotar do além e não podem desaparecer. Por isso que a soma das cargas elétricas antes é igual à soma das cargas elétricas depois. Então eu posso dizer que Q1 mais Q2 antes é igual a Q1' mais Q2' depois. Tranquilo? Faz sentido isso ou será que é um absurdo? Caramba, isso é palpável, isso é lógico, seria um absurdo o contrário. E já que Q2 é 0, primeira equação que eu obtive, Q1 é igual a Q1' mais Q2'. Tem alguma coisa nesse sentido por aí? Q1 é igual a Q2' mais Q1'. 0,4 está confirmada. Tranquilo até agora? Aí depois eu substituí, né, essas cargas 2 pela capacidade das esferas. Foi isso que eu fiz. Já que eu tenho a fórmula de capacidade e capacitância, como é que eu isolo a carga? Está dividindo, passa C vezes V é igual a Q. Então, no lugar da carga 1, eu posso colocar o quê? C1 vezes V1'. Mas, no lugar da carga 2, eu posso colocar o quê? C2 vezes V2'. Professor, eu não entendo essa história de V2 e V2'. Ô gente, V2 é o primeiro, V2' é o depois, V1 é o inicial, V1' é depois do contato. E nós conversamos que quando pega um fiozinho e conecta uma esfera com a outra, o que fica igual para as duas? A voltagem. Lembra do fio? Eu peguei uma extensão virtualmente na sala de aula, né? Trouxe até aqui e lambi ela. Tomei um choque de quanto? Quer dizer, quando eu pego um fio, conecto na tomada e conecto em mim, eu fico com a mesmo potencial da tomada. Quando tu conecta dois caras por um fio, tu está dizendo que as voltagens ficaram... Então o V1' é igual ao V2'.
certo? Que eu posso chamar de V de equilíbrio, foi o que eu fiz na aula, eu chamei de V de equilíbrio. Já que esse cara é igual a esse, eu posso colocar em evidência, carga 1 é igual. Vou chamar de V de equilíbrio para colocar em evidência, tudo bem, gente? Tá ali, ó. Então vai ficar C1 mais C2. Está multiplicando, passa. A voltagem de equilíbrio pode ser determinada por carga 1 que divide capacitância 1 mais capacitância 2. É isso aí. É assim que eu calculo a voltagem de equilíbrio. Legal. Agora olha só. Olha o que ele disse ali, ó. V1' igual a V2'. É verdade? É verdade, com certeza. Faz parte daquele raciocínio feito em sala de aula. Olha a 32. V1 igual a V1'. O V1' não é isso aqui? E quem é o V1, então, olhando só para essa esfera? É a carga original 1 dividido pela capacitância dela. Esse é o V1, né? Olha o V final. Eles são iguais, o V1 e o V1'? Não, não são iguais. Então a 32 está falsa. Show de bola. Será que eu posso dizer que o V1 é o V1' mais o V2'? Será que se eu somar isso aqui duas vezes vai dar igual a esse? Não, né? Se eu somar isso aqui duas vezes, vai dar 2 aqui na frente, né? Certo? Ficou igual a isso? Não, ele está dizendo que ó, os V's somados, eles são iguais, né? Ele mais ele, então, isso mais isso, está dando igual ao V1. Também é falso. Também é falso. Será que a carga 1 e a carga 2 são iguais aqui e aqui? Não, né? Porque a carga 1 é representada por C1 vezes V1. A carga 2 por C2 vezes V2. Embora os V's sejam iguais, as capacitâncias são iguais? Não, porque esferas de tamanhos diferentes têm capacitâncias diferentes. Então eu também posso perceber que aquilo ali é um absurdo. Falta só a 16. Putz, como é que eu vou comparar as cargas com os raios? Caramba, como é que eu vou comparar as cargas finais com os raios? É isso que está faltando para a gente matar a questão. Mas espera aí, no final, o que eu sei no final sobre as esferas? O que tem de igual para elas no final? V1' igual a V2', não é isso? Como é que eu posso determinar a voltagem de um capacitor como a esfera? Está multiplicando, passa? A voltagem pode ser Q sobre C. Então, no lugar do V1', Q1' sobre C1 igual Q2'. Ah, mas não é o que eu quero botar raio no lugar do C. Eu queria botar raio no lugar do C. Mas espera aí, lembra que a gente com essa fórmula e com essa criou uma fórmula para esferas? Qual é a capacitância de uma esfera? Já que capacitância é Q sobre V, e já que V é K vezes Q sobre D, e esse D no caso das esferas é o quê? O raio. Substituindo uma equação na outra, K vezes Q sobre R é a divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Ou seja, a capacitância de uma esfera depende do raio e do K. Essa fórmula também foi deduzida na última aula. Tu vê que eu estou rededuzindo tudo. Eu poderia ter pegado aquela aula pronta e ter matado em 5 minutos. Eu estou fazendo todo o cálculo de novo para a gente relembrar todo o raciocínio. O que eu posso colocar no lugar do C1? Isso, no lugar do C1 eu posso colocar raio 1 sobre K. O que eu posso colocar no lugar do C2? Raio 2 sobre K. Isso aqui é uma divisão de fração, não é? A primeira vezes vai ficar o K na parte de cima e o K na parte de cima. Ou já que o K está na mesma posição, eu posso eliminar. O que eu descobri? Carga 1' sobre o raio 1 é igual a carga 2' sobre o raio 2. Faz sentido? As cargas armazenadas são diretamente proporcionais aos raios, certo? Faz sentido. Depois que eu fiz isso uma vez na vida, agora eu já sei. Quando conectar duas esferas, eu sei que a que for maior recebe mais carga. E é proporcionalmente. Então, 3 vezes maior o raio, aquela vai receber 3 vezes mais carga. Estava certa aquela afirmação?
Tava, né? Tá multiplicando, passa dividindo, tá dividindo, passa multiplicando. R2 sobre R1 é igual a Q2 sobre Q1. Era isso? R2 sobre R1 é igual a Q2 sobre Q1. Verdade. Essa questão é top, cara. Olha só, 28 a questão. E um monte de raciocínio a gente teve que fazer. Quais raciocínios basicamente nós usamos? Basicamente foram dois. Que quando coloca o fiozinho a voltagem fica igual, certo? E que a quantidade de carga antes e depois se conserva. A quantidade de carga se conserva. As cargas somadas antes é igual às cargas somadas depois. Foi isso que eu usei. E usei duas formuletas do formulário. Definição de potencial e definição de capacitância. Claro que no vestibular, quando ele colocou essa questão, se eu não me engano, ele colocou essa fórmula também, já ajudava bastante. Ele te dava a fórmula da capacitância de uma esfera, R sobre K. Já era altas ajudas. Perdão, meu amor, desculpa. Então, show de bola, fizemos uma questãozinha importante para revisar conceitos da última aula. Aliás, eu assisti o videozinho da última aula, né, quer dizer, o finalzinho dele, e vi que a gente entrou numa parte muito mais bonita que essa, a tal de eletrodinâmica. Vamos a ela. O amigo já pediu um exercício de eletrodinâmica, eu fiquei todo bobo.